O cenário era suntuoso. Mar-a-Lago, o exclusivo clube de Donald Trump na Flórida, brilhava sob o sol quente em uma tarde de 2023. Ali, aconteceu um encontro que não estava nas agendas oficiais. Palmeiras. Convidados milionários. De um lado, Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos. Do outro, Joesley Batista, um dos donos da JBS. Joesley não era apenas um empresário, figura central em episódios da política brasileira. O encontro não foi um acaso. Foi uma jogada calculada. Joesley chegou com uma missão clara. Acesso direto a figuras como Trump era um ativo inestimável. A JBS, com vasta operação nos Estados Unidos, dependia de um ambiente de negócios favorável. Trump, com sua política protecionista, representava ameaça e oportunidade. De Goiás a um império global, a trajetória de Joesley. Ele preparou seu discurso como um negociante pragmático. Números, empregos, do bolso do consumidor americano. Trump, bilionário e promotor do America First. Relações internacionais como transações. Tarifas como ferramenta para pressionar e proteger. A inflação e os preços dos básicos preocupavam-no. A conversa com Joesley despertou seu interesse. Intermediários facilitaram a reunião. Para Joesley, defender interesses empresariais. Para Trump, informações privilegiadas sobre o Brasil. Jair Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro secreto em Mar-a-Lago foi o palco perfeito para uma conversa onde o destino de tarifas bilionárias e as relações diplomáticas entre duas grandes nações seriam discutidos longe dos olhos do público e da imprensa. O contexto daquele encontro era de grande turbulência. Durante seu mandato, e mesmo depois dele, Donald Trump adotou uma postura comercial agressiva. Ele impôs tarifas pesadas sobre produtos de diversos países, incluindo o Brasil. O aço brasileiro foi alvo dessas medidas protecionistas. O alumínio brasileiro foi alvo dessas medidas protecionistas. A justificativa de Trump era simples: proteger os empregos e as indústrias americanas da concorrência, que ele considerava desleal. Essa política criava um ambiente de incerteza para empresas exportadoras como a JBS, que, embora fosse uma multinacional, tinha laços profundos e operações significativas no Brasil. As tarifas não eram apenas uma questão econômica, eram uma arma política. O país estava profundamente dividido. De um lado, Jair Bolsonaro, aliado de Trump e nacionalista. Do outro, Luiz Inácio Lula da Silva, líder da esquerda que retornou ao poder. Trump via em Bolsonaro um espelho de seu próprio movimento político. A vitória de Lula foi recebida com desconfiança nos círculos trumpistas. Havia pressão no Partido Republicano para adotar uma linha dura contra Lula. A ideia: usar tarifas para punir o Brasil pela escolha política. A estratégia buscava enfraquecer o novo governo ao dificultar sua economia. Para empresas como a JBS, essa briga ideológica era um pesadelo. Seus negócios dependiam de estabilidade e de boas relações diplomáticas. A JBS se via no fogo cruzado de uma disputa que ia muito além das planilhas. O cenário era de alta tensão. Exportadores brasileiros enfrentavam o risco de tarifas que inviabilizariam operações nos EUA. O canal privilegiado entre Trump e Bolsonaro foi abruptamente fechado com a ascensão de Lula. A diplomacia tradicional tentava contornar, mas o estilo imprevisível de Trump complicava tudo. Era preciso encontrar um novo caminho, uma nova linguagem para dialogar com o poder nos Ilha-Poisneu. E foi exatamente isso que Joesley Batista tentou fazer. Diante de Donald Trump, Joesley Batista não usou o jargão da diplomacia. Ele não falou sobre alianças estratégicas ou sobre a importância histórica das relações Brasil-EUA. Ele foi direto ao ponto, usando uma linguagem que Trump entendia perfeitamente: a do dinheiro e do impacto direto na vida das pessoas comuns. Joesley apresentou o argumento do churrasco. Ele explicou que a JBS era uma das maiores fornecedoras de carne para o mercado americano.
Suas fábricas nos Estados Unidos empregavam milhares de trabalhadores americanos e abasteciam supermercados de costa a costa. Tudo isso era música para os ouvidos de Trump. O ponto central da argumentação de Joesley foi o preço da carne na gôndola do supermercado. Ele desenhou um cenário claro. Se os Estados Unidos impusessem tarifas pesadas sobre a carne brasileira ou sobre insumos necessários para a produção, o custo final para o consumidor americano iria disparar. O hambúrguer do fast food, o bife do jantar em família, a picanha do churrasco de domingo, tudo ficaria mais caro. Joesley sabia que a inflação, especialmente nos preços dos alimentos, era um tema extremamente sensível para o eleitorado americano. Nenhum político, muito menos um populista como Trump, queria ser associado ao aumento do custo de vida de seus cidadãos. Trump ouviu com atenção. Ele, que construiu sua carreira política se apresentando como um defensor do povo contra as elites, compreendia o poder eleitoral desse argumento. Era uma coisa defender a indústria do aço com tarifas, pois o impacto no preço final de um carro, por exemplo, era diluído. Outra coisa completamente diferente era mexer diretamente no preço da comida. O aumento do valor da carne seria sentido imediatamente por milhões de famílias, gerando insatisfação e críticas que poderiam ser exploradas por seus adversários políticos. Joesley estava mostrando a Trump que a política de America First poderia, nesse caso, ter um efeito colateral indesejado, prejudicando justamente os americanos que ele prometia proteger. A conversa, então, mudou de foco. Deixou de ser sobre punir um governo de esquerda na América do Sul e passou a ser sobre garantir preços acessíveis para os trabalhadores americanos. Joesley Batista conseguiu transformar um problema da JBS em um problema para a política interna de Trump. Ele demonstrou que a JBS, apesar de sua origem brasileira, operava como uma empresa americana dentro dos Estados Unidos, gerando empregos e contribuindo para a economia local. Punir a JBS com tarifas seria como dar um tiro no próprio pé. Esse pragmatismo empresarial foi a chave para furar o bloqueio ideológico e fazer com que Trump reconsiderasse sua postura hostil em relação ao Brasil sob o comando de Lula. Para entender a audácia de Joesley Batista ao procurar Donald Trump, é fundamental conhecer o histórico da JBS. A empresa, fundada por seu pai, José Batista Sobrinho, cresceu de forma exponencial nas últimas décadas. Esse crescimento foi impulsionado por uma estratégia agressiva de aquisições e por uma relação muito próxima com o poder político no Brasil. Durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, a JBS recebeu financiamentos bilionários do BNDES. Esses recursos foram cruciais para transformar a empresa numa gigante multinacional. Comprou concorrentes nos Estados Unidos, na Austrália e em outros países. Mas essa proximidade com o poder teve um custo alto para sua reputação. Em 2017, Joesley e Wesley Batista tornaram-se protagonistas de um dos maiores escândalos do Brasil. Firmaram acordo de delação premiada com a Justiça, confessando o pagamento de propina a centenas de políticos. A gravação com o então presidente Michel Temer foi a confissão mais bombástica, quase resultando em impeachment. A JBS admitiu usar corrupção de forma sistemática para obter vantagens, desde financiamentos facilitados até a aprovação de leis que beneficiavam seus negócios. O relacionamento com Lula é complexo. Por um lado, o PT ajudou na maior expansão da empresa, com apoio do BNDES e a política dos campeões nacionais. Por outro lado, a Operação Lava Jato e as delações dos irmãos Batista mostraram financiamento ilícito de campanhas e pagamentos de propina, ligados ao PT. Essa relação controversa marcou a trajetória da JBS. Portanto, quando Joesley foi a Mar-a-Lago, ele não era um empresário qualquer. Era um sobrevivente de múltiplos escândalos, mestre em navegar águas turbulentas. Sua carreira nasceu na intersecção entre negócios e política, muitas vezes numa zona cinzenta da legalidade. Já havia negociado com presidentes, procuradores e juízes. Sua abordagem a Trump não foi ingenuidade.
mas a aplicação internacional do método que sempre usou: identificar o centro do poder, entender seus interesses, apresentar uma proposta mutuamente benéfica e deixar as controvérsias do passado em segundo plano. A iniciativa de Joesley Batista não foi um caso isolado. Enquanto ele buscava um canal direto com Donald Trump, um esforço mais amplo de lobby estava em andamento em Washington, D.C. Diversos setores da economia brasileira mobilizaram seus representantes. Associações do agronegócio, associações da indústria, associações do setor financeiro contrataram escritórios de advocacia e consultorias especializadas. O objetivo era claro: defender os interesses comerciais do Brasil e evitar que a disputa ideológica entre Trump e Lula contaminasse as relações econômicas. Esses lobistas trabalhavam em várias frentes. Agendavam reuniões com congressistas, democratas e republicanos. Mostravam com dados e projeções como a taxação poderia levar ao aumento de preços e à perda de competitividade para empresas americanas. O trabalho era minucioso, construindo uma narrativa que desvinculasse comércio e política partidária. Argumentavam que manter um mercado aberto com o Brasil era vantajoso para os EPASRU. Além do Congresso, atuavam junto a think tanks, associações comerciais e outros formadores de opinião. Buscavam criar um consenso técnico sobre o livre comércio. Publicavam artigos, promoviam seminários, distribuíam estudos. Visavam influenciar políticos, assessores e a burocracia do governo. Era um jogo de paciência e persuasão, longe dos holofotes. O encontro de Joesley com Trump foi o ápice desse esforço. Enquanto canais tradicionais construíam apoio técnico, Joesley foi direto ao topo. Sabia que uma conversa pessoal com Trump poderia ter impacto maior que dezenas de relatórios. A ação da JBS complementou o trabalho mais amplo, adicionando pragmatismo pessoal e de alto nível. Juntos, esses esforços tornaram a manutenção de boas relações comerciais com o Brasil mais sensata do que uma guerra comercial ideológica. Após o encontro em Mar-a-Lago e a intensa campanha de lobby nos bastidores, uma mudança sutil, mas perceptível, começou a acontecer no discurso de Donald Trump e de seus aliados em relação ao Brasil. A retórica abertamente hostil ao governo Lula foi gradualmente sendo substituída por uma postura mais pragmática. Embora a afinidade ideológica com Bolsonaro permanecesse, a ideia de usar o comércio como uma arma para punir o Brasil perdeu força. Trump, sempre atento aos seus interesses eleitorais, pareceu ter absorvido o argumento do churrasco. Os motivos para essa mudança são múltiplos. Primeiramente, o argumento econômico apresentado por Joesley Batista e por outros empresários. Em um momento de preocupação global com a inflação, o risco de aumentar os preços dos alimentos era politicamente tóxico. Trump, que planejava sua campanha presidencial de 2024, não podia se dar ao luxo de ser culpado por encarecer o custo de vida dos americanos. Ele precisava de uma narrativa de prosperidade econômica, em que a estabilidade dos preços era essencial. A defesa dos interesses dos consumidores se sobrepôs à lealdade ideológica a um aliado estrangeiro. Em segundo lugar, a JBS e outras empresas brasileiras com forte presença nos Estados Unidos representavam uma realidade econômica que não podia ser ignorada. Elas eram grandes empregadoras em estados importantes, muitos deles cruciais para as eleições, os chamados swing states. Atacar essas empresas significaria colocar em risco postos de trabalho de eleitores americanos, algo que ia contra a principal bandeira de Trump. A JBS, ao se posicionar como uma empresa que, na prática, operava como uma entidade americana, conseguiu neutralizar o argumento de que era uma concorrente estrangeira. A distinção entre nós e eles tornou-se mais turva e menos útil politicamente. Finalmente, Trump é, acima de tudo, um negociador. Ele respeita a força e o pragmatismo. A abordagem direta de Joesley Batista, falando a língua dos negócios e dos interesses mútuos, provavelmente foi mais eficaz do que qualquer apelo diplomático tradicional. Mostrou que os empresários brasileiros
não estavam dispostos a aceitar passivamente as consequências de uma briga política que não era deles. Essa demonstração de força e astúcia pode ter gerado um novo tipo de respeito. A mudança no tom de Trump não significou uma aprovação ao governo Lula, mas sim um reconhecimento de que, no complexo tabuleiro da geopolítica, os interesses econômicos muitas vezes falam mais alto do que as simpatias ideológicas. A história do encontro secreto entre Joesley Batista e Donald Trump é um exemplo fascinante de como as engrenagens do poder realmente funcionam. Ela revela que, por trás das manchetes, dos discursos inflamados e das posturas ideológicas dos grandes líderes, existe uma camada de negociação privada e pragmática que pode mudar o curso dos acontecimentos. Conversas inesperadas, longe dos olhos do público, podem ter um impacto mais profundo nas relações internacionais do que muitos tratados e cúpulas diplomáticas. O poder não reside apenas nos palácios presidenciais, nos parlamentos, mas também nas salas de reunião de grandes corporações. O caso JBS demonstra que, em um mundo globalizado, os interesses das grandes empresas multinacionais transcendem fronteiras e governos. Uma companhia com a escala da JBS não depende de um único alinhamento político. Ela precisa navegar e prosperar sob governos de esquerda, governos de direita, em democracias, em regimes autoritários. Para isso, ela desenvolve uma espécie de diplomacia corporativa própria, baseada em interesses econômicos, geração de empregos, influência sobre os preços. Essa capacidade de dialogar com diferentes polos de poder, como Lula em Brasília e Trump na Flórida, é o que garante sua sobrevivência e expansão. Essa dinâmica expõe a complexa interdependência entre o poder político e o poder econômico. Os políticos precisam das empresas para gerar empregos, crescimento e, consequentemente, votos. As empresas, por sua vez, precisam dos políticos para criar um ambiente regulatório e comercial favorável. Essa relação pode ser virtuosa, mas também abre portas para a captura do Estado por interesses privados, como os escândalos de corrupção no Brasil já demonstraram de forma dramática. O desafio para a sociedade é encontrar um equilíbrio, garantindo que as decisões que afetam a vida de todos não sejam tomadas apenas com base nos interesses de poucos. No final, o episódio serve como um lembrete poderoso de que a política é, muitas vezes, a arte do possível, moldada por forças que nem sempre são visíveis. A mudança na postura de Trump em relação ao Brasil de Lula não foi fruto de uma súbita epifania ideológica, mas sim o resultado de um cálculo frio de custos e benefícios, influenciado por um empresário que soube apresentar o argumento certo, na hora certa e para a pessoa certa. Ele nos mostra que, no grande teatro da política mundial, os atores mais influentes nem sempre são aqueles que estão sob os holofotes do palco principal. Às vezes, são os que operam silenciosamente nos bastidores.